Homens que Deus usa, todo mundo conhece. Boa parte conhece, principalmente se ele for um homem conhecido. Mas um homem de Deus, poucos conhecem. Um exemplo disso é o Éden. Porque Adão estava no lugar mais puro, mais limpo, e Adão, ele contaminou o lugar. Quando Adão e Eva pecam, eles contaminam o lugar. Por isso que eu sempre digo às pessoas, é lógico que há uma direção para você em todo lugar, há uma direção. Eu sei que eu não posso estar em todo ambiente. Por exemplo, eu posso ir no pagode, mas se eu tiver com um propósito, eu vou lá porque Deus mandou, eu vou evangelizar um pagodeiro. Pastor Marcos Pereira, meu amigo, já foi muitas vezes dentro do baile funk pregar o evangelho. Então, eu posso ir em determinados locais, mas com um propósito. Agora, se você vê, aí as pessoas olham para um crente e falam, mas se o cidadão for naquele lugar, ele se contamina. Na verdade, o Éden era puro e Adão e Eva, com suas atitudes, contaminaram o Éden. Então você observa que não foi o Éden que corrompeu Adão, foi Adão que corrompeu o lugar. O homem é que tem esse poder. Então, ele, assim como ele tem o poder de corromper, ele tem o poder de santificar também o ambiente. Forte, forte. Em contrapartida, Jesus está no deserto, que é um lugar de provação, sim, tentação. Ele acabou santificando o ambiente quando ele disse não às propostas de Satanás. Sim. Então é um local marcado. E é interessante, aonde um homem de Deus passa, ele deixa um rastro naquele ambiente. Se você observar, por exemplo, eu estive em Israel, eu fui o Carmelo. Aí você pergunta assim, bom, você foi o Carmelo porque era o Carmelo? Não, eu fui o Carmelo porque a Bíblia diz que Elias esteve lá. Então, aonde um homem de Deus passa, o ambiente não fica mais o mesmo, não se torna mais o mesmo. Ele deixa o ambiente modificado, o ambiente é marcado. Então, eu fui no Carmelo porque eu queria conhecer o lugar que Elias esteve. Perfeito, perfeito. Essa sua fala aí de um homem de Deus santificar um lugar, ela é muito verdadeira, porque não é o lugar que deve ter a capacidade para mudar você, é você que deve ter a capacidade, sim, para mudar o lugar, né? Onde tu chegar, Abraão, eu te darei a terra, onde você colocar a palma das suas mãos, eu abençoarei. Então você vê que o Abraão não dependia do lugar, o lugar dependia dele. Aonde ele chegasse, Deus seria com ele e aquele lugar ali cresceria de uma forma extraordinária. Você vai ver que o próprio, lá em Gênesis 26, Deus mandou o Isaac semear em Gerar, uma das cidades mais poderosas que os filisteus possuíam. Você vê que Isaac, por ter a promessa de Deus sobre ele, que vinha primeiro sobre seu pai, ele conseguiu, Deus fez ele prosperar em Gerar, numa terra estrangeira. Então, não é o local, que não é a gente que depende do local, é o local que depende da gente. Porque se não tiver, Deus cria. Então... Perfeito, perfeito. Dentro dessa sua visão, o senhor citou aí umas 3 até 5 vezes já a expressão homem de Deus. Sim. Essa expressão era usada bastante no Antigo Testamento para se referir aos profetas. O profeta, ele era chamado de profeta, vidente, e ele alcançava o ápice quando ele era chamado homem de Deus. Hoje há uma escassez, né, de um homem de Deus, de a gente olhar para alguém e a gente falar, ali vai um homem de Deus, igual aquela mulher falou para Eliseu. 2 de Reis 4:9. Há uma escassez de homens de Deus ou há muitos, porém esses não estão na mídia? Acredito sim, que há muitos que não são conhecidos, como o próprio Deus. Elias achou que estava sozinho e Deus falou, você não está só, você não é o único profeta. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal e nem beijaram sua mão. Não tinham o mesmo nome que Elias, a mesma visibilidade que Elias, mas eram tão homem de Deus quanto ele. Mas não tinham o mesmo nome e a mesma popularidade. Em contrapartida, homem de Deus, o problema é que as pessoas observam o homem de Deus pelo tanto que Deus usa ele no altar. E praticamente não é assim. Porque o Eliseu já era um homem com a porção dobrada de Elias, o Jordão já tinha sido aberto por ele através da capa batida no rio. Mas Sunamita, quando foi fazer uma avaliação dele, a Bíblia diz que ela está à porta de sua casa. 2 de Reis 4:9. E ela observa, junto com seu marido, Eliseu passar todos os dias à porta da sua casa. Ou seja, testemunho. Não era a forma como Deus usava Eliseu, era a forma como Eliseu vivia em Deus. É forte. Então, o problema é que a gente dá título às pessoas pelo tanto da unção que ela tem no altar, pela forma como ela prega, a forma eloquente, a forma poderosa que Deus a usa. Então, o homem de Deus,
Eu preguei esses dias num grande congresso aqui no Brasil, e eu disse o seguinte: Judas também era usado, filho. Judas expulsava demônios, Judas pregava o evangelho de forma poderosa. Tanto que quando ele estava sentado à mesa, na ceia, quando Jesus disse: um de vós vai me trair, e é aquele que mete a mão no pão comigo. Todos os 11 abriram a boca e disseram: sou eu? Sou eu, Senhor? Por que ninguém apontou para Judas? Porque a reputação de Judas era tão irretocável, Deus usava ele tanto, ele tinha uma reputação tão boa que ninguém identificou ele como traidor. Jesus foi e revelou ele. Porque tem gente que consegue botar uma máscara, uma roupagem tão forte, que se Deus não mostrar para você quem ela é, você nunca vai saber quem é. Então a gente consegue separar homens que Deus usa de homens de Deus. Nem todos os homens que Deus usa é um homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele é identificado fora, não no altar, não no púlpito. É fora, é o convívio, é você conhecendo a árvore pelos frutos. Para o Trovão, quais seriam, assim, especificamente a característica ou as características de um homem de Deus? Testemunho de vida, porque ninguém tem como invalidar seus frutos. Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore, e o fruto de um homem de Deus, ele não é passageiro, ele é permanente. Aonde ele chega, ele vai deixar um fruto permanente, porque não é o tanto, eu não sou homem de Deus pelo tanto que prego, ou tanto que outros ensinam, ou quem quer que seja, não. É o convívio, é o seu dia a dia, é a sua vivência, é o seu amor por Cristo, é o seu amor pelo Evangelho, é o seu amor pelo sacro, é o seu amor pela família, é o seu amor pelo próximo. São coisas que normalmente você não vai ver, porque hoje a gente vive muito o midiático, né? Então você sabe que no midiático dá para você formar um personagem, mas é as pessoas que te conhecem. É por isso que tem gente que quando se encontra com determinadas pessoas, ou ela fica mais feliz, ou ela fica muito triste. Porque eu não sabia que você era assim tão arrogante, eu não sabia que você era assim tão soberbo, eu não sabia que você era assim tão orgulhoso, tão prepotente. E as pessoas, o cara tá lá em cima pregando no altar, daqui a pouco ele tá num bar e tá bebendo. Ele tá xingando palavrão, coisas que não condiz com a vida de um servo de Deus. Então eu acho que os frutos, todo mundo pode falar de uma determinada pessoa, mas ela confronta todas elas com seus frutos. O fruto fala por si, né? Fala por si só. Então eu acho que o homem de Deus, ele é reconhecido não pelo que ele prega, mas ele é conhecido pelo que ele vive. Perfeito. Então a gente pode diferenciar o homem de Deus não pelos dons que ele possui, e sim pelo fruto do Espírito que ele tem. Porque se você for observar bem, vai ficar de fora os que expulsaram o demônio e fizeram milagres também, muitos, porque praticou a iniquidade. Gente que vai levar uma vida santa no altar e vai levar uma vida profana fora dela. E vai conseguir conviver com isso até o final, e no final vai receber o veredito. Então, e é interessante, Fábio, isso aqui é muito interessante deixar anotado. Homens que Deus usa, todo mundo conhece. Boa parte conhece, principalmente se ele for um homem conhecido. Mas um homem de Deus, poucos conhecem. Porque o homem que Deus usa é aquele que está no púlpito ou no altar, como a gente costuma dizer, onde o YouTube dá visibilidade, as mídias dão visibilidade, tudo dá visibilidade para ele. Mas um homem de Deus, são poucos que conhecem ele, porque é os que convivem com ele. Então, é nessa hora que eu sempre digo, se o diabo levantar alguém para falar da sua vida, Deus também levanta alguém para falar da sua história.